Estamos de volta com Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 11h02 agora, estamos de volta com o nosso Marco Zero nesta manhã de sábado. Quem estava nos assistindo estava vendo imagens da aduana de acesso Brasil-Paraguai, trânsito intenso, lentidão nesse momento. Vá com calma, vá com tranquilidade, vá sintonizado em 100,9 para você acompanhar aí o nosso Marco Zero. E também para quem está pelos aplicativos, quem está nos assistindo através da live. Paulo, o senhor já foi contado pelo glorioso IBGE? Ainda não. Não respondeu as perguntas ainda? Mas estou no aguardo ansiosamente. Pois bem, essa é a nossa próxima pauta, porque o senhor está aguardando, eu já fui contado, mas tem gente que parece que não quer colaborar. Como é que é essa história? Pois é, moceira, a gente está vivendo um momento aí de campanha eleitoral, a gente vai escolher o próximo presidente, né? A gente já escolheu o governador aqui no Paraná, os parlamentares, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, e tudo isso tem a ver com melhorias, né? A gente quer melhorias para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso estado. Ou seja, a gente quer políticas públicas mais eficientes, com mais investimentos, ou seja, que beneficie a todos. E esse trabalho do recenseamento, da contagem da população, ela é norteadora, ela é fundamental para essas políticas públicas, porque ela é norteadora dessas ações dos governos. E não só isso, não é só da parte governamental, ela também dá diretrizes aí pelas quais o investidor privado, o empreendedor, o empresário também olha para determinada população e pensa, olha, aqui cabe um investimento, ou seja, investimento significa atração de emprego, geração de renda para a população. Então veja a importância que é o censo 2022, que era para ter sido finalizado já, mas que teve uma necessidade de prorrogação do prazo até dezembro. Então, para fazer um balanço de como que está esse trabalho feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aqui em Foz do Iguaçu e na nossa região, nós vamos conversar com o Alex Castagnaro, ele que é o coordenador de área do censo do IBGE aqui na cidade, que vai fazer um balanço de como que está o trabalho e o que falta para a gente concluir, para a gente entregar essa missão aí, que é a contagem da população iguaçuense, compondo os dados nacionais do censo 2022. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo novamente ao programa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Muito obrigado pelo espaço que vocês cedem para a gente de novo falar sobre a importância do censo, contar a população, saber as características de cada um. Então, nós temos o prazo inicial que a gente tinha para finalizar a coleta seria 30 de outubro agora, né? Final do mês, a gente normalmente consegue finalizar o censo nesse prazo. Infelizmente, por fatores externos, a gente teve bastante dificuldade, muita chuva durante o mês de outubro, um pouco de resistência da população em responder, que acaba atrasando a coleta, e também uma rotatividade maior do que a normal da equipe de coleta. Então, sempre que sai um percentual da equipe, a gente precisa treinar os substitutos e isso acaba dificultando o andamento do nosso trabalho. Legal. Alex, a gente já tem um percentual do que foi feito, o quanto foi possível já fazer desse trabalho até o momento? Começou em 1º de agosto, ou seja, a gente está concluindo aí quase 3 meses de trabalho. O que foi possível avançar nesse tempo? Bom, no momento nós concluímos 40% totalmente fechados do município, né, essa população contada, são os setores censitários. Nós temos cerca de 40% que estão em andamento, ou seja, em vários estágios, né, desde alguns setores em parte inicial, outros já finalizando, inclusive. Então, no momento, nós temos cerca somente de 20% do município que a gente não iniciou o trabalho. Não quer dizer que a gente já passou em 80% das casas, não é isso. A gente passou em cerca de 40%. Então, por exemplo, na sua casa, deve ser um dos setores que a gente ainda não iniciou o trabalho ou o recenseador está fazendo, né? Eu vi que são próximos, então eu estou tranquilo com isso, eu sei que eles vão chegar lá a qualquer momento. Você mencionou a questão da população. Como é que o morador de Foz do Iguaçu pode ajudar? Qual que é o papel do morador, ou seja, de cada um de nós, em apoiar esse trabalho, em ajudar, falando diretamente, em abrir as portas para o censo 2022, Alex? Bom, a gente vem citando isso, né? Não só eu, como todos os colegas que têm espaço na mídia, de que o IBGE ele não tem teor de fiscalização de nada. O IBGE ele não vai fazer um levantamento em nenhum tipo de caráter político. Então a gente precisa simplesmente retratar a realidade da população.
E se a população tiver essa consciência, se eles entenderem, como você citou na abertura, de que as políticas públicas dependem de uma informação de qualidade, eles vão ter essa noção de que precisa receber o recenseador. Como que isso pode ser feito para facilitar a nossa parte? Primeiramente, o recenseador ele precisa ir até a casa de todo mundo. Esse é o ponto inicial. A gente precisa seguir uma ordem, e essa ordem faz com que o recenseador cadastre no equipamento dele que já passou naquela casa. Qual que é o panorama normal? Ele chega, bate a porta da pessoa, se a pessoa está em casa, ela atende e responde. Então, você vê que a pesquisa só sai se as pessoas responderem, certo? Então, o Moacir, olha, que recebeu, não sei se foi você mesmo que respondeu. Eu mesmo. Recebeu o recenseador, bateu palma lá. O que você fez de início? Viu que ele está com um colete, viu que ele está com um crachá. E, aliás, a mocinha é muito bem educada, inclusive. Maravilha. Nossa equipe é muito bem treinada. Os supervisores que fazem esse treinamento, eles estão orientados a deixar a equipe preparada. E o recenseador, ele entende o que é o trabalho e ele entende que precisa dessa educação, né? Precisa tratar bem o informante, porque o nosso trabalho depende disso. E aí o Moacir estava em casa, respondeu. Demorou quanto tempo, Moacir? Não foi 15 minutos. Aí, rapidinho, questionário, respondeu, prestou as informações. Isso é o básico que a gente precisa para fazer o censo, certo? Então, outra coisa, digamos que o Moacir não estivesse em casa, o recenseador ia bater, ia cadastrar a casa dele, não conseguiu falar com ninguém, ele deixa uma folha de recado com o telefone. O Moacir poderia retornar a ligação e aí falar com o recenseador e agendar. Então esse é o procedimento, o básico normal. Mas em alguns casos a gente tem encontrado resistência de moradores por medo, isso é comum, a gente já sabe que tem muito golpe por aí, mas se você consegue dar espaço para o recenseador explicar e se identificar, isso é sanado. E outras vezes a pessoa simplesmente não recebe, e os casos mais complexos que a gente tem encontrado, principalmente nas regiões centrais, são condomínios, onde você tem uma alta concentração de domicílios, 80, 100 apartamentos, e muitas vezes, por receio ou por desconhecimento, o próprio síndico, o administrador ou o porteiro não se sente confortável em deixar o recenseador acessar o condomínio. E aí a gente tem um prejuízo grande. Se o recenseador não consegue entrar num prédio com 60, 80 apartamentos, são 60, 80 casas que a gente vai demorar para conseguir coletar. E isso gera atraso também. Então a gente teve alguns panoramas, a maioria das pessoas que estão sendo interpeladas, elas dão acesso, mas a gente continua com a necessidade de que quem mora em condomínios, em prédios de apartamento, condomínios fechados, que eles falem com os administradores e síndicos dos prédios e dos condomínios, para que quando chegar o recenseador, seja providenciado que ele tenha acesso. E aí assim a gente consiga contar todos. Então vale até um reforço aí para o morador desses espaços, dos condomínios, dos apartamentos, que procure aí o seu síndico, o seu porteiro, para verificar se já passou a equipe do censo e se não entrou, porque não entrou, enfim, tire essa informação, obtenha essa informação junto aos profissionais aí que estão à frente do condomínio, correto, Alex? Perfeito. Inclusive, essa interpelação, essa interface, ela é feita pelo supervisor do recenseador. Não é só o recenseador que chega até lá e bate palmas e conversa com o porteiro. O próprio supervisor, ele entrega uma carta pedindo acesso, e tudo isso pode ser formalizado para que não fique uma pessoa aleatória caminhando dentro de um condomínio. Não é uma coisa legal para quem mora ali, que quer segurança. Mas se essa intermediação está sendo feita, a gente sabe que quem está lá dentro é alguém que realmente trabalha no IBGE e quer fazer o trabalho. Nós já temos quase 3 meses de trabalho. Teve algum relato de problemas de segurança envolvendo todo esse trabalho? E gostaria que você reforçasse a questão da identificação. O morador, seja do condomínio, seja de um terreno, uma moradia individual, ele pode checar, verificar o profissional que está batendo a sua porta no momento em que ele está ali. Ele pode pedir um minutinho, entrar, pegar seu celular e verificar as credenciais profissionais dessa pessoa, correto? Correto. O próprio recenseador é treinado para isso. Então, supondo que chegue alguém se dizendo recenseador que queira fazer algum tipo de maldade, aplicar algum golpe, quando o morador pergunta, e aí, me mostra o seu crachá. Não aconteceu, eu não tive nenhum caso aqui na região, em nenhum dos municípios que a gente atende. Não há registro em 3 meses, em Foz do Iguaçu e na região. Aqui não. Surgiram alguns boatos de que tinha gente se passando
E daí isso aconteceu no Brasil todo, né? O mesmo áudio circulou no Brasil todo, de que tinha alguém se passando pelo IBGE para fraudar eleições. Uma coisa que é absurda, não tem nenhuma relação, o IBGE não trata de eleições, né? Mas isso a gente já conseguiu dirimir, a direção fez matérias falando sobre isso, então foi a única coisa que eu recebi aqui de Foz mesmo, inclusive no meu bairro, né? Chegou um áudio dizendo que o IBGE estava chegando com pessoas se dizendo passar pelo IBGE com um iPhone que ia roubar digital. Vocês devem ter recebido esse áudio, isso rodou muito. Infelizmente acontece. Mas assim, denúncias de fraude, de golpes aqui na nossa região não teve nenhum caso. Zero. Não teve nenhum caso. Sempre porque, se a pessoa está disposta a receber alguém do IBGE, o representante nosso, o recenseador, ele se identifica e ele até mostra para a pessoa como que eu consigo provar que eu sou do IBGE. Ele fala, acessa esse site, é um site oficial, tem toda a interface, a foto da pessoa aparece no site, a matrícula. Se o morador pedir para mostrar um documento, o recenseador mostra um documento também. Então, isso garante com que o IBGE está sendo realmente representado por alguém que está contratado e capacitado para fazer o questionário. E as informações recolhidas, como foi recolhida aqui junto ao Moacir, que respondeu ao questionário, elas são impessoais, né, Alex? Elas não vão medir a tua condição financeira, elas vão transformar isso num dado estatístico que vai ditar aí políticas públicas futuramente, mas ninguém quer saber se João ou Maria ganha X ou Y, e isso também não vai ser tornado público em momento algum, né, do trabalho do IBGE. Não, o nome de ninguém, de nenhum informante aparece em lugar nenhum. A profissão de ninguém não aparece em lugar nenhum. O que a gente consegue? A gente pega um município como Foz do Iguaçu e a gente coloca que tantos por cento da população recebem um salário X, tantos por cento um salário Y, e assim por diante. Então, quando você diz para a pessoa que está te recenseando o quanto você ganha, a gente vai ter uma faixa de rendimento que vai ser levantada e divulgada no final. Não quer dizer que o IBGE vai passar essa informação para a Receita. Isso não acontece de jeito nenhum. Não quer dizer que o IBGE vai investigar se você merece ou não estar ganhando auxílio. Isso foi outra fake news que surgiu aqui, outra notícia falsa de que o IBGE estava fazendo levantamento para caçar o Auxílio Brasil das pessoas. Não tem nenhum tipo de vínculo. A gente pergunta porque a gente quer saber em que condições a população vive. Então fiquem tranquilos, prestem as informações verdadeiras. Vocês podem ter certeza que não vai ter nenhuma informação pessoal divulgada de maneira individual. Tudo com faixas, com percentuais, como a gente sempre fez. Alex, você mencionou que a questão climática prejudicou bastante, excesso de chuva, as pessoas não podem sair, não podem bater a porta das outras para fazer esse trabalho. Agora a gente tem aí uma previsão aí de sol, né? Ou seja, um tempo bom, mais firme. O IBGE quer acelerar o passo nos próximos dias. Como é que vai ser isso e qual é o papel do recenseador em ganhar esse tempo agora para concluir o trabalho em novembro, como você falou, o trabalho nas casas? Bom, o interesse do recenseador ele é duplo, no mínimo duplo, né? Porque, primeiro, ele quer fazer um trabalho bem feito porque sabe da importância. E segundo, que ele ganha por produção. Cada dia que choveu e ele não conseguiu ir a campo, infelizmente ele não está recebendo nada por isso. Então agora ele vai pegar aquele ritmo, a nossa equipe está motivada agora para dar aquele ritmo e produzir bastante. Então, é possível que o recenseador produza aí 10, 15 casas por dia, às vezes até mais que isso. Então, a gente precisa que as pessoas abram as portas para eles, né? E esse período de chuvas, ele dificulta muito o trabalho na maioria dos locais. Porque se você tem um prédio de apartamentos, o recenseador consegue entrar e fazer vários apartamentos abrigado da chuva. De casa em casa, ele não tem como fazer isso. Se está chovendo, ele molha equipamento, pode danificar equipamento, pode ficar doente, e isso dificulta demais. Então, esses próximos dias de sol vão facilitar muito e a gente vai dar aquele último gás agora para fechar a pesquisa em novembro. Você já tem uma estimativa de qual região de Foz do Iguaçu está mais adiantada e qual está mais atrasada esse trabalho? Bom, a parte norte, acima da BR, a gente tem um panorama um pouco mais avançado, só que ela é uma parte proporcionalmente, né, na divisão das nossas áreas, é proporcionalmente menor. Então, a região de Três Lagoas e da Vila A, Vila B, Vila C, a KLP, todas essas regiões, Cidade Nova, a gente tem um panorama um pouco mais adiantado. Mas como a equipe ela é dividida de maneira proporcional, então
isso acaba sendo porque ela é menor mesmo, né? Então, e mesmo assim, essas regiões finalizando, digamos que ali no meio de novembro a gente consiga finalizar essas áreas, a gente desloca a equipe de lá para ajudar na parte sul e com isso dar esse gás final aqui também para finalizar a coleta. E na área rural da cidade, como é que está o desenvolvimento desse trabalho? Eu acho que é a parte mais complicada hoje no cenário que a gente tem, justamente por causa das chuvas, né? As casas são mais longe uma das outras, estrada de terra, o recenseador precisa se dispor aí quando o tempo tá bom, até mesmo porque se ele for com um carro, uma moto, pega uma região com uma via mais complicada, que a gente sabe que tem toda a área rural de todos os municípios, né? Então a gente está com a maior parte da área rural paralisada. A parte positiva é que Foz tem uma área rural um pouco menor do que a média, né? Por exemplo, Medianeira, a gente está tentando convencer o pessoal a pegar essas áreas rurais de Medianeira porque é muito mais extenso. São Miguel do Iguaçu também. Então a gente está falando com a equipe e orientando para que eles comecem a fazer a coleta e conseguir finalizar essas regiões. É uma área pequena, menor em relação aos outros municípios, mas estratégica, né? Porque você tem aí, muita gente desconhece, mas a gente tem produção de orgânicos se desenvolvendo, a gente tem o ecoturismo na cidade, ou seja, esses dados são fundamentais de serem trazidos à luz para desencadear ações aí voltadas para essas regiões, né? O fato dela ser menor em extensão não quer dizer que ela é menor em importância. A importância daqui é fundamental, como você disse, né? A gente tem um panorama, uma imagem de que Foz, muitas pessoas que trabalham na cidade às vezes nem sabem que tem uma área rural, mas a gente tem uma produção local fortíssima. Inclusive a gente faz outras pesquisas ligadas à parte agropecuária, a gente sabe que os orgânicos aqui que atendem a nossa região são muito fortes. O próprio produtor rural de maior extensão também existem grandes fazendas. Tudo isso, não entendam que eu estou desmerecendo a importância deles, tá? Eu digo para o ouvinte, não quero dizer isso, é que são menos famílias, né? O grosso da população mora na cidade, mas a informação que a gente coleta na área rural também é importantíssima para a gente. Fundamental, né? Você mencionou Medianeira. Quais municípios a tua área que você coordena abrange, Alex? Nós atendemos aqui, além de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha e São Miguel, Medianeira, Matelândia, Ramilândia, Missal, Itaipulândia e Serranópolis. Todos esses municípios sou eu que coordeno a coleta. Aí nós temos 3 coordenadores censitários de sub-área, onde a gente divide essa área total, aí a parte de Foz 1, que a gente chama, que é a parte aqui, região do Morumbi, Porto Meira e Centro, e a Foz 2 a região da Vila A, Vila B, Vila C, a KLP e a região de Três Lagoas, Santa Terezinha e São Miguel. E aí de Medianeira para lá tem uma colega que está coordenando o trabalho lá também. A gente falou da importância do equilíbrio, né, vamos dizer assim, da área rural, mas a área central, onde tem todos esses condomínios e as pessoas morando em apartamento, talvez até com uma condição, uma faixa, um extrato social um pouco mais beneficiado, podem pensar, eu não preciso de políticas públicas, né? Eu me resolvo sozinho, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha renda, eu moro bem, eu tenho acesso à escola. Não é bem assim, né, Alex? A resposta dessas pessoas é fundamental para traçar as políticas macros, para prever o desenvolvimento para toda a cidade, que beneficia, inclusive, para essas populações, né? Com certeza. Você ter um panorama de como é a situação geral do município, você gera políticas públicas de acordo. Então, quando as pessoas dizem que elas não precisam disso e daquilo, elas não têm noção do que está sendo feito na base, não só na base do extrato social, mas sim na base de toda a estrutura municipal. Então, se você acha que você não precisa prestar informação porque nada de bom vem, de repente o seu bairro é um bairro que precisa de uma infraestrutura melhor, de, vamos supor assim, saneamento básico, ou uma estrutura melhor de recapeamento asfáltico, qualquer coisa assim, transporte público, que é uma coisa importantíssima porque se você tem um poder aquisitivo maior, você tem mais gente que presta serviço para você. E você precisa de um serviço de qualidade. Muitas vezes essas pessoas elas não têm um repasse, uma atenção de um transporte público de qualidade. Como que ela vai chegar
até você para te prestar um serviço público de qualidade, um serviço de qualidade não público, eu digo um serviço privado mesmo de qualidade, sendo que ela não está sendo atendida. Tudo isso pesa, sim, nas decisões do poder público. E assim, quando eu sempre gosto de citar isso, acho que eu até falei isso a vez passada, eu não estou dizendo que o IBGE vai fazer a pesquisa e a vida de todo mundo vai imediatamente melhorar. O que eu estou dizendo é que a gente vai ter um traço, um panorama da realidade e assim as pessoas vão ter a informação do que precisa melhorar. E assim consegue cobrar melhor as autoridades do nível que for, seja nível municipal, estadual ou federal, para que sejam implantados melhores serviços, né? Se você me permite, só para finalizar. Fique à vontade. Imaginem uma universidade pública de ponta na nossa região. Eu tive que sair para estudar. E a gente sabe, na primeira década desse século, eu tive que ir para fora. Eu fui estudar em Ponta Grossa porque não tinha o curso que eu queria. Imaginem que a gente tem um panorama onde a gente mostra que Foz precisa de mais investimento em uma universidade pública. Então, de repente, essa família de mais poder aquisitivo que hoje é obrigada a mandar o filho estudar fora, poderia estar com o filho aqui na casa dele, prevendo se preparar para trabalhar aqui e estudando aqui para isso, entendeu? Então, é um traço importantíssimo que a gente pode lidar em cima das informações do censo. Correto. Vivemos em sociedade, o que afeta um, afeta a todos, né? Sempre. Para a gente concluir, Alex, tua mensagem final aí, dirigida ao morador de Foz do Iguaçu, para que contribua, colabore, abra as portas de sua casa e forneça as informações corretas ao recenseador do IBGE. Inicialmente eu vou começar agradecendo a todos que já responderam, tá? A gente tem um andamento bastante interessante justamente porque as pessoas responderam. Muito obrigado e em nome de todos esses agradeço diretamente ao Moacir que já respondeu, todos os que fizeram como ele. E na sequência eu peço que quem ainda não respondeu e que seja visitado pelo recenseador, perca ali seus 10, 15 minutinhos. Em muitos casos o questionário básico não passa de 5 minutos, porque são perguntas mais simples. Invista esses 5 minutinhos nas informações que vão gerar o conhecimento sobre o nosso município. Caso não esteja em casa e tenha recebido o recado do recenseador, vai estar lá o nome dele, a matrícula dele e o telefone, entre em contato para que a gente consiga fazer a entrevista também. E, mais uma vez, muito obrigado à rádio aqui, ao grupo H2 Foz, que está sempre dando espaço para a gente falar do nosso trabalho. Nós que agradecemos, Alex, parabenizamos por esse serviço essencial, a gente reconhece como essencial aí para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Daí, Moacir, conversamos mais uma vez sobre o Censo 2022 com o Alex Castagnaro, ele que é o coordenador de área de censo do IBGE de Foz do Iguaçu. Então fica aí esse reforço, né, para que aqueles que não fizeram o que você já fez, cumprindo aí o seu papel de cidadão, de morador de Foz do Iguaçu, que abram as portas aí para o recenseador e ofereça e escolha alguém da casa para fornecer as informações verídicas, as informações corretas, para que esse trabalho seja concluído no prazo estabelecido e que isso retorne em benefício para a coletividade, fornecendo, subsidiando o poder público para melhorias que todos queremos e precisamos. Marco Zero, onde tudo começa.